Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. O câncer de próstata é mais incidente do que o câncer de mama, apontam dados do Instituto Nacional do Câncer, que em sua estimativa 2012-2013 apontou mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata e 52.680 de mama. Pesquisa realizada pelo Datafolha para a Sociedade Brasileira de Urologia constatou que o preconceito com o exame de toque retal ainda é forte no Brasil. Apenas 32% dos homens brasileiros declaram ter feito o exame. É nesse contexto que surgiu o Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata para a orientação da população sobre essa doença. E é esse o assunto do Cultura Entrevista de hoje, que recebe como convidado o médico urologista Eduardo Pereira Lopes. Doutor Eduardo, seja bem-vindo à TV Cultura. Boa tarde, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Eduardo, para que as pessoas conheçam melhor o nosso entrevistado, o senhor é filho aqui da terra, nasceu em Coronel Fabriciano e atua como médico urologista, né? O que é que levou o senhor a procurar, a se especializar nessa área, a urologia? Bem, durante a minha formação médica, eu queria uma especialidade que eu pudesse lidar com o meu paciente do ponto de vista clínico e cirúrgico. A urologia me proporcionou esse fator, cirurgia e clínica. Então, por isso eu escolhi a urologia. E já há quanto tempo atua no Vale do Aço? Eu atuo aqui no Vale do Aço há mais ou menos 21 anos. Né? Eu trabalho atualmente no Hospital da Unimed Vale do Aço e na minha clínica privada, a Uroclínica Vale do Aço. A Uroclínica fica em Fabriciano? A Uroclínica fica em Coronel Fabriciano, junto ao Hospital Unimed. O Hospital Unimed que, aliás, vai ganhar uma casa nova, ampla e muito moderna no bairro Mangueiras. Né? Bairro Mangueiras, né? Estamos lá terminando as obras, possivelmente aí para o início do ano já teremos o hospital funcionando. Muito bem, e sobre essa história do Novembro Azul, o senhor acredita que essa campanha vai mesmo atingir o seu objetivo, que é conscientizar a população como um todo sobre a importância do exame retal e assim a detecção precoce do câncer de próstata? Bem, desde 2012, a Sociedade Brasileira de Urologia criou uma parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, no intuito de criar essa campanha para fazer a orientação, para chamar o homem para realmente vir fazer o seu exame de próstata. E a gente tem observado que ao longo desses anos temos tido resultados extremamente favoráveis. Os homens têm vindo, têm feito seus exames. Bom, antes de nós entrarmos especificamente aqui no assunto câncer de próstata, é bom lembrar que os cuidados com a saúde do homem não se limitam a esse Novembro Azul, não se limitam ao exame da próstata. É todo um cuidado que tem que ser tomado ao longo da vida. Isso, o que o senhor considera como aquelas principais preocupações que os homens devem ter ao longo da sua vida? Bem, todo adulto jovem, todo homem, toda mulher deve sim fazer exames periódicos e anuais, né? Esses exames vão se definirem de acordo com a necessidade de cada um, mas basicamente os exames laboratoriais, os cuidados com a glicemia, com a glicose, a dosagem de colesterol, triglicérides, em casos específicos, avaliação cardiológica, teste ergométrico e outros exames mais. Eu tenho recebido aqui convidados que são da área nutricionistas, e lembrado sempre assim, como que é fácil encontrar comida ruim no mercado, comida ruim pronta, né? Fácil, em todos os lugares e barato, inclusive. E como que é difícil comprar uma alimentação saudável. Exatamente. E essa alimentação, esse modo de vida, modo de alimentar, está ligado à saúde do homem como um todo, não é isso? Com certeza. Hoje a gente sabe que o corre-corre, o nosso dia a dia, a pressa nos leva até mesmo procurar essa alimentação mais fácil, que nem sempre essa alimentação mais fácil é aquela alimentação de qualidade. Então nós devemos estar sempre atentos ao uso de frutas, de legumes, uma alimentação cada vez mais rica em qualidade. Tem uma pesquisa recente também do Ministério da Saúde que mostra que o brasileiro está cada vez mais preocupado com atividades esportivas. Né? Que importância que isso tem também no desenvolvimento da saúde? A atividade física como um todo vai ser muito importante, né? Na manutenção do seu peso, na manutenção do seu ganho de massa muscular, para a sua maior longevidade. Um abraço também para o seu sócio, doutor Tarso
Tasso Carvalho Carvalho. Ciclista, anda aí de bicicleta com mountain bike na região, tem uma turma grande. O Tasso está sempre voltado para o esporte, né? Que é importante, né? Ver a capacidade física dele hoje é bem diferenciada em relação aos colegas. É bom lembrar o seguinte, atividade física não precisa ser necessariamente uma coisa forçada, tem que ser aquilo que a pessoa gosta. Se é a bicicleta, vai na bicicleta, se é o futebol, campinho no fim de semana, ou durante a semana uma corrida, uma caminhada. Dentro das nossas condições físicas, né, devidamente orientado, sim, devemos praticar o esporte, fazer atividade física, a caminhada, seja a natação, a bicicleta, devidamente orientados, é claro. Uhum. Ainda que seja uma simples caminhada pela manhã, isso é interessante? Com certeza, eu acho que a caminhada vai fazer bem, né? Se a sua condição física pede uma caminhada, vai ser a caminhada. Se você tiver chance de progredir nessa atividade física, devidamente orientado, deve ser feito, com certeza. Pontualmente sobre o câncer de próstata, o índice, nós divulgamos agora há pouco e falamos aqui do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é que já supera o índice de câncer de mama, não é isso? São dados preocupantes, né, doutor Eduardo? Com certeza. Hoje nós sabemos que está previsto, né, um diagnóstico final ao ano de 2014, de aproximadamente 69 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Isso nos dá uma média de um novo caso a cada 7 minutos, aproximadamente. E temos uma preocupação com isso. Fechamos o ano de 2011 com 13 mil óbitos no Brasil causados pelo câncer de próstata. Por isso, a necessidade do diagnóstico precoce. Por isso, a necessidade do exame preventivo. E é verdade que na fase inicial não existem nenhum sintoma da existência desse tumor no homem? Quando nós estamos falando em crescimento de próstata, nós temos dois lados, o crescimento benigno e o crescimento maligno, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele pode sim vir sem nenhum sintoma, porque o desenvolvimento da célula se dá lentamente. E essa célula vai crescendo e ocupando o espaço das células normais da próstata. Então, muitas vezes, quando ele chega a dar sintoma, ele já está na fase mais avançada. Por isso que a gente sempre prefere estar sempre fazendo o diagnóstico inicial, fazendo exame preventivo para, enfim, se tiver alguma patologia, a gente ser detectada no início da doença. Tem algumas pessoas que falam assim, não vou fazer o exame de toque retal, esse negócio é muito desconfortável, vou fazer só um exame de sangue mesmo, aí o PSA, né, que em português significa antígeno prostático específico. Isso traduzindo em português, né, PSA é a sigla em inglês. Bom, em que caso que é recomendado o PSA, em que caso que há necessidade do toque retal? Ficou padronizado hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, que os homens com histórico familiar, os homens com predisposição, isto é, de raça negra, que tem maior predisposição ao câncer de próstata, aqueles que têm histórico familiar, seja do lado paterno, pai, tio, do lado paterno, pai, tio, os irmãos, avô paterno, esses homens devem começar a fazer seus exames a partir dos 45 anos. Quem não tem histórico familiar, não tem nenhum fator de predisposição, deve começar a fazer seu exame a partir dos 50 anos. Doutor Eduardo, nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência e nós vamos abordar especificamente a questão do preconceito, o medo que o homem tem de fazer o exame de próstata. É um minuto só. Ok. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos, atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br.
Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que traz como tema hoje o Novembro Azul, a campanha pela detecção precoce do câncer de próstata. Nosso convidado, doutor Eduardo, veio nos falar, é urologista, e veio nos falar sobre esse problema que abrange, que atinge milhares de homens todos os anos no Brasil e que tem solução. Basta fazer o exame no tempo adequado para se tratar. Doutor Eduardo, sobre essa questão do preconceito, né, parece que o que mais pesa nesse exame é o fato do homem ter que ser tocado, e aí numa parte que tem toda uma cultura enrustida nessa história, e assim, não, a masculinidade vai ser atingida depois do câncer de próstata. Como é que o senhor vê toda essa discussão? O senhor deve estar acostumado a lidar com isso diariamente, toda semana, né? E como é que trata isso dentro do consultório? A gente vê que ao longo dos anos, esse preconceito vem diminuindo de uma forma muito boa, muito consciente. Os homens procuram o consultório hoje com maior frequência, né? As campanhas que têm sido feitas, a exemplo disso, a campanha Novembro Azul, tem estimulado o homem a procurar o consultório. Os homens também têm uma grande aliada, que são as esposas. É muito comum as esposas marcarem as consultas, as esposas acompanharem os pacientes para fazer o exame de próstata. E ninguém melhor que a esposa para estimular, para ajudar e mostrar para o homem que ele realmente tem que fazer o exame de próstata. Esse exame, quando feito, é um exame muito rápido, muito simples, totalmente indolor. Muitos homens, existem trabalhos que mostram que os homens vão ao consultório com muito receio e que quando veem que o exame é um exame tão simples e tão rápido, não vão ter mais dificuldade de retornar no próximo ano. E continuam, sim, sempre fazendo seu exame. O objetivo mesmo é saber se a próstata está no tamanho normal ou se ela cresceu. Não é isso? O objetivo do exame de toque, associado ao exame de PSA, que é o exame de sangue, o antígeno prostático específico, um exame é complementar ao outro. O objetivo do exame de toque é saber se a próstata cresceu, se ela está endurecida, se ela tem algum nódulo, algum sinal de alteração celular. Isso a gente vai conseguir detectar pelo toque. Normalmente uma próstata de um adulto jovem vai pesar em torno, adulto jovem, quando eu digo de 20 anos, vai pesar em torno de 20 gramas. Um homem aos 50 anos pode ter uma próstata pesando de 30, 40, 50, 60 gramas. Isso vai depender de cada um. Isso quer dizer o quê? Esse crescimento vai ser um crescimento com células normais, uma próstata macia, uma próstata sem calcificação, sem nodulação. Esse que é o objetivo do toque. Uhum. É uma glândula, não é isso? Ok. É uma glândula e ela fica logo atrás do testículo. Não, a próstata é uma glândula que está imediatamente abaixo da bexiga, por onde começa o canal uretral, que continua no pênis. Então a próstata é uma glândula mais ou menos do tamanho de uma castanha, que pesa em torno de 20 gramas no adulto jovem, por onde começa o canal uretral que passa por dentro dela. A literatura médica diz que assim, sempre existiu esse problema ou ele é um caso mais recente, da natureza humana mais recente, doutor Eduardo? Em relação ao câncer de próstata? Não, sempre existiu. Hoje a gente consegue fazer mais diagnóstico porque as campanhas têm funcionado e têm levado os homens ao consultório. Com isso, nós estamos conseguindo detectar a doença numa fase mais inicial, o que é muito importante para o homem. Porque se nós diagnosticamos a doença numa fase inicial, nós temos critérios de cura que chegam de 80% até 90%. Se ela não for tratada, o que ocorre com o organismo? Se a doença não é tratada, ela vai ter uma doença avançada. Essa doença avançada, ela pode disseminar para os ossos, para outros órgãos, criando o que a gente chama de metástase. São as doenças de difícil controle, que aí normalmente são tratados com outros medicamentos, com radioterapia e outros detalhes. Para que as pessoas que estão em casa nos acompanhando entendam, uma vez que a pessoa chega lá, faz o exame e descobre que há uma anormalidade, quais são os próximos passos? Sim. Se o homem vem, faz a sua consulta, e nessa consulta ele vai ser avaliado, ele tem um câncer de próstata, o próximo passo é estadiar a doença. Se a doença é inicial, vamos partir para o tratamento. Hoje, o tratamento de escolha
é o tratamento cirúrgico, que é a prostatectomia radical, que quer dizer tirar a próstata. Tirando essa próstata, se a doença está localmente, somente na próstata, ela vai ter a partir daí critérios de cura. Né? Então, o próximo passo após o diagnóstico é o tratamento, é o estadiamento para seguir o tratamento. O tratamento inicialmente é cirúrgico. O tratamento prejudica a vida sexual do homem? Hoje, com as modernas técnicas cirúrgicas, sejam elas cirurgias convencionais, mesmo as cirurgias abertas hoje estão com as técnicas muito bem definidas, com preservação de nervos, da ereção, preservação da continência urinária. Então, hoje, as técnicas cirúrgicas têm facilitado isso aí, impedindo que o homem tenha complicações do ponto de vista sexual. É possível falar numa causa? Eu perguntei agora há pouco para o senhor se já existe há muito tempo, o senhor disse que sim, que faz parte, sempre fez parte da literatura médica, mas e a causa já foi descoberta? Na verdade, não existe uma causa, existe um conjunto de fatores, né? Seja ele racial, a cor, a hereditariedade, os fatores ambientais e outros mais. Tem alguma relação a forma como o homem manteve a vida sexual desde novo com o surgimento dos problemas na próstata? Não, a princípio não existe nenhuma relação. Né? Existem pesquisas que mostram que, pesquisas ainda em definição, né? Que mostram que o homem que tem maior frequência de atividade sexual, possivelmente ele pode ter menor probabilidade de ter a doença. Mas não é nada bem definido ainda. Ok. E se o paciente não possui recursos financeiros, o Serviço Público de Saúde presta esse atendimento também? Sim. Mesmo aqui na nossa região, nós temos hospitais de referência do SUS que atendem os pacientes que precisam de cirurgia, centros oncológicos de referência. O problema que existe nesses casos é a demanda, né? As filas são grandes, por se tratar de referência regional, mas sempre há uma referência para o tratamento do câncer de próstata. Bom, antes de vir aqui para o programa, eu encaminhei para a Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano, também a Secretaria de Saúde de Ipatinga e a Secretaria de Saúde de Timóteo. Eu pergunto sobre como é que as pessoas fazem, os homens fazem o exame pela rede pública de saúde. O doutor Eduardo é da Uroclínica em Coronel Fabriciano, é uma clínica particular, mas tem uma parcela da população que certamente vai se interessar em saber como é que se faz isso na rede pública. Em Coronel Fabriciano, a Secretaria de Saúde respondeu lá via assessoria de comunicação, obrigado ao Marcelo Bolzan pela resposta, que a Secretaria desenvolve ações de prevenção e controle do câncer de próstata, tais como reuniões educativas, que são focadas na prática de atividades físicas, alimentação saudável, controle da obesidade e programa de tabagismo, além de solicitação dos exames apropriados. Se está na idade, o homem que chega lá no serviço público tem encaminhado o pedido. Foi o que o senhor falou aqui, a preocupação com a saúde. Exatamente, com certeza. As reuniões educativas ocorrem onde? Elas ocorrem mensalmente e nas unidades de saúde para atendimento individual da demanda livre. A pessoa pode chegar lá também simplesmente, olha, eu preciso fazer o exame de próstata e entra na espera do exame que é liberado. O usuário agenda o atendimento com o enfermeiro ou médico da unidade de saúde. O paciente será encaminhado ao atendimento especializado para realizar o exame digital do reto, o toque retal, ou após o resultado do exame PSA alterado. Também em Timóteo, a informação da Secretaria de Saúde é que os dados ainda não tinham sido levantados, mas que também é feito um atendimento parecido com esse de Coronel Fabriciano na rede pública de saúde. E em Ipatinga, como é que é feito? Nós temos aqui uma fala da Fabiane Bezerra que explica exatamente sobre como é feito, como é tratado o tema Novembro Azul, um pouquinho mais ampliado, como saúde do homem. Vamos ouvir. Esse ano a gente está fazendo a primeira campanha mesmo, orientada pelo Estado de Minas Gerais, né, para a Secretaria de Estado de Saúde. E essa campanha ela está voltada ao chamamento desses homens para a participação das atividades que são oferecidas nas unidades de saúde. Porque o que se percebe é que o homem, eles não têm o costume de procurar as unidades de saúde para trabalhar a prevenção. Eles só entram nas unidades, eles só procuram serviço de saúde quando a doença já está instalada. E aí o custo disso para a pessoa, para o tratamento, ele é muito maior, né?
Então esse Novembro Azul ele está sendo bastante voltado para a divulgação das atividades e trazer esses homens para que eles façam parte da rotina das unidades de saúde. E aí a gente inclui dentro do atendimento da rotina, inclui também os exames específicos para o câncer de próstata. Isso em toda a rede? Em toda a rede, todas as unidades de saúde. Porque existem alguns estudos já que mostram que essa questão do homem não procurar a unidade é uma questão muito cultural. Primeiro, aquela história de que o homem é forte, ele aguenta mais as questões do dia a dia, as doenças, então eles não se sentem participativos. Doença é algo do sexo frágil, então teoricamente só a mulher procuraria com mais empenho as unidades. E é uma questão também econômica, Sempre foi o homem a pessoa que provia o lar, aquele que deveria ficar menos doente, porque ele traz as condições para criar uma família. Então essa condição histórica ela ainda está em fase de mudança, mas ainda tem reflexo nessa procura. Muito bem, essa aí foi a Fabiane Bezerra, ela é coordenadora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Eduardo, ela foi um comentário curioso, as mulheres estão muito mais presentes lá cuidando da saúde do que os homens. É por isso que as mulheres já são em número superior ao de homens e se depender da saúde parece que vão continuar a crescer aí a população feminina, Com certeza. As mulheres procuram mais o serviço médico, Uhum. Mas, como eu disse, elas têm também estimulado a presença do homem nos consultórios de urologia. Elas vão acompanhando os homens lá na uroclínica? Muitas esposas vão, com certeza. O senhor falava comigo uma coisa curiosa, parece que as empresas também fazem um incentivo para que os seus funcionários façam exame? Hoje na nossa região nós temos grandes empresas que colocaram dentro do seu exame periódico ou também o exame preventivo da próstata. Então ela já pede o PSA e encaminha esse paciente para o nosso consultório. Que bacana. Quer dizer, evita de futuramente o funcionário ter que se afastar do trabalho para tratar a doença, e não perde também um talento profissional. Ou até mesmo ajuda o paciente a, se for o caso, ter um diagnóstico inicial e ter o tratamento curativo da doença. Uhum. Olha, gente, quando eu convidei aqui o doutor Eduardo para vir fazer falar para nós aqui no Cultura Entrevista sobre o Novembro Azul, eu fiz porque é o seguinte, tem algumas pessoas que eu conheço, pelo menos um amigo, que houve a detecção do câncer de próstata já numa fase mais avançada, e eu vou dizer para vocês uma coisa, é um sofrimento tremendo, tanto para o homem quanto para a família, para a esposa, para os filhos. Muda a rotina da família porque o tratamento é complicado, precisa de uma série de idas e vindas e há um desequilíbrio tremendo e uma pessoa que faz um tratamento que é caro, que é um tratamento demorado e não tem uma certeza de que o tratamento vai surtir um efeito. Isso quando descobre numa fase mais avançada. Eu queria só que o senhor reforçasse, doutor Eduardo, aproximadamente 80% de chance de descoberto precocemente. Sim. A doença, quando descoberta precocemente, e tratada de uma forma correta, nós temos 80% a 90% de chance de cura. Isso é real. Isso na nossa região, nós temos pacientes com diagnóstico precoce, tratados já até com 18 anos de cirurgia, sem nenhuma doença mais localizada. Infelizmente tem os casos do avanço da doença que não tem um sucesso tão grande. Infelizmente ainda temos os casos dos homens que ainda não procuram médico e que vão manifestar a doença de uma forma tardia. Esses nós vamos ter mais dificuldade de controlar e tratar a doença. Tá, e o pior, isso que eu falei no começo da minha fala, é o sofrimento que leva para a família. Uma situação dessa aí, simplesmente por um descuido, simplesmente porque a pessoa não foi a uma clínica, não foi a uma unidade de saúde, procurou o atendimento na hora certa, como deveria fazer. Bom, vamos agora a mais um rápido intervalo e voltamos logo na sequência para o terceiro e último bloco aqui dessa entrevista com o doutor Eduardo, urologista, que nos fala sobre o Novembro Azul. É um minuto só. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap,
Negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Em clima de Novembro Azul, estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o Dr. Eduardo Pereira Lopes, que é urologista. Dr. Eduardo, eu descobri agora recentemente, fiquei assustado com isso, tem gente comprando medicamento para disfunção erétil pela internet. Como é que o senhor recebe uma informação como essa, o senhor como especialista da área de urologia, hein? A gente recebe uma notícia, essa informação com muito reserva e com muito receio, né? Com muito receio, na verdade. Porque a gente sabe dos riscos que esses medicamentos podem trazer ao usuário quando feito indevidamente, sem a orientação médica, né? Então, isso aí deve ser feito com muito cuidado, né? Só o médico é capaz de orientar ao homem qual o medicamento específico que ele pode usar e se pode usar. Hoje tem 4 marcas famosíssimas no mercado. E a primeira delas, podemos falar aqui, não tem problema, no Cultura Entrevista, foi o Viagra. Depois surgiu o Cialis, depois o... Tem mais 2 aí? 2 injetáveis, todos da mesma família. Pois né? São todos chamados vasodilatadores. Todos vasodilatadores. Por que chamados são vasodilatadores? Porque eles promovem o melhor fluxo de sangue ao pênis, provocando assim a ereção. Quer dizer, há um risco cardíaco envolvido aí também. Sim. Né? Para alguns pacientes que usam algumas medicações coronarianas, pacientes cardiopatas, tem sim limitações, tem sim contraindicações para alguns pacientes. E há que devem ser avaliados caso a caso, desculpe. Não, tudo bem. Há casos de jovens, inclusive, que compram esses medicamentos e tomam isso aí para uma noitada. Quer dizer, isso é assustador. As pessoas acham que a medicação não tem nenhuma implicação, mesmo para o paciente jovem. Tem sim, né? Há casos que esses pacientes que não precisam da medicação usam, vão entrar em priaprismo, quer dizer, vão manter uma ereção permanente que vai ter que ser tratada como urgência num hospital. Do ponto de vista cardíaco também é um risco para o jovem? Do ponto de vista cardíaco, sim, com certeza, para todos os homens. Por outro lado, vamos ao lado bom dessa situação, né? A descoberta dessas novas drogas, para quem realmente precisa, o que isso representa, o senhor acredita que isso representa para as pessoas? Desde do Viagra, que foi o primeiro medicamento que chegou, ela traz muitos benefícios para quem precisa, né? Muitos homens que, por um problema ou outro de saúde, perderam a sua função erétil, ela traz benefícios. Então, assim, ela bem usada, bem aplicada, bem indicada, realmente vai ser uma condição extremamente favorável ao homem. De certa forma, devolve estima, esse tipo de coisa. Com certeza, de certa forma vai devolver a autoestima, o prazer, né, o bom relacionamento com a esposa e por aí vai. Tem outra forma de tratamento da disfunção erétil que não seja medicamentosa? Alguma outra forma de intervenção? Sim. Os homens que não podem, por um motivo ou outro, usarem medicamento, podem lançar mão de cirurgias. Essas cirurgias são para implante de próteses. Essas próteses penianas são infláveis ou semirrígidas. A cada caso se aplicará um tipo de cirurgia. Também com ótimo resultado, com ótima adaptação, com sensibilidade preservada. Tá, deixa eu aproveitar a experiência que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem, doutor Eduardo. A gente, quando pensa que já viu de tudo na vida, sempre parece umas coisas muito estranhas. Inclusive, as mídias sociais permitiram que casos cabulosos viessem à tona, casos que às vezes a mídia tradicional nem conseguia publicar de tão estranhos que eram. Por exemplo, descobri há pouco tempo agora que existe num país nórdico, talvez na Dinamarca, uma clínica para a pessoa que é alcoólatra e quer se tratar, mas quer se tratar não se curando do vício. Pelo contrário, entra lá nessa clínica, se interna e bebe até morrer. São coisas estranhas, isso aí, mas tem, né? existe. Com certeza. Eu descobri também agora recentemente que pessoas passam mal porque não cuidam da higiene, por exemplo, do pênis. O senhor isso é fato? Já chegou alguma coisa desse nível ao conhecimento do senhor? A gente sabe que isso aí foi um outro motivo de uma campanha também feita pela Sociedade Brasileira de Urologia,
que o cuidado da higienização do pênis é importante, desde a criança ao adulto. Por quê? Se o homem tem um excesso de pele no pênis, o prepúcio redundante, e ele não faz a higienização boa da glande, ele vai acumular ali sujeiras indesejáveis, né? E o acúmulo de esmegma pode mesmo até predispor ao câncer de pênis, que é um motivo de um outro assunto. Mas a higienização do pênis tem e deve ser feita da melhor maneira possível. E sem medo de passar o sabão. Sem medo de passar o sabão. O sabão é o melhor amigo, né? O sabonete é o melhor amigo. O sabonete é o melhor amigo, com certeza. Doutor Eduardo, o senhor gostaria de fazer as considerações finais? Estamos chegando aqui já ao fim do Cultura Entrevista de hoje, que tratou do tema Novembro Azul. E deixo o espaço aqui para o senhor fazer as considerações finais. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e dizer que os homens precisam fazer o seu exame de próstata. É um exame simples, fácil, muito tranquilo de ser feito, né? Tem que ser feito todo ano. E vamos aproveitar aí o Novembro Azul para dar continuidade nessa campanha. Mas vamos tornar não só o Novembro Azul, mas todo o ano azul, né? Fazendo o exame, seja em janeiro, fevereiro, escolha a sua data e faça o seu exame. Se você tem 50 anos, ou se você tem 45 e tem histórico familiar, comece a fazer o seu exame. Ok? 45 anos. Se não tem um histórico, pode começar aos 50. Aos 50 anos. Se tem histórico familiar, alguma predisposição, vamos começar aos 45. Legal. Tem um contato lá na Uroclínica para quem tiver alguma dúvida a mais e quiser conversar, fazer alguma pergunta a mais para o doutor Eduardo? Bom, estamos à disposição lá na nossa clínica, né? A Uroclínica fica situada em Coronel Fabriciano, junto ao Hospital Unimed Vale do Aço. Temos os telefones de contato, 3846-2625. Estamos à disposição, eu e mais Dr. Ivan Célio de Oliveira e Dr. Tassi Carvalho de Araújo. Legal. Olha, para você que nos acompanhou aí do outro lado, eu lembro o contato do programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão aqui para o programa que pode ser assistido também no canal do YouTube, que fica disponível lá na página da tvculturavaledoaço.com.br e também pela página diariodoaco.com.br. Você acompanha ao vivo a programação da TV Cultura, esteja você aonde você estiver. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima semana.